Bom dia, queridos alunos. Nós hoje vamos estar dando início a um novo conteúdo. Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar falando sobre fuso horário. O planeta Terra tem uma forma esférica, ligeiramente achatada nos polos. Portanto, possui 360 graus de circunferência. A Terra, em seu movimento de rotação, leva 24 horas para girar em torno do seu eixo imaginário, o que ocorre no sentido de oeste a leste, sentido anti-horário. Cada parte do planeta é iluminada pelo Sol em um período diferente do dia, criando diferenças de horários. Assim, a cada hora, nosso planeta gira 15 graus, 360 graus mais 24 horas. Esse intervalo de 15 graus corresponde a uma hora e é chamado de fuso horário. O que é fuso horário? Ao longo do tempo, muitos povos, cada um de seu modo, desenvolveram técnicas para contar o tempo, a fim de organizar suas atividades diárias e registrar acontecimentos de sua história. No entanto, a padronização da contagem do tempo é recente, pois foi estabelecida apenas no final do século XIX. Em 1884, nos Estados Unidos, uma conferência realizada por astrônomos fundamentou um sistema de convenções de horas, chamada fuso horários, por meio do qual se regulamentou as horas entre os países do mundo. Então, fuso horários ou zonas horárias foram definidas numa reunião. Cada faixa de 15 graus corresponde a um fuso horário. Como entender o fuso horário? Para entender o fuso horário, a gente precisa primeiro entender e relembrar as coordenadas geográficas. Bom, conhecendo a latitude e a longitude de um lugar, é possível determinar as suas coordenadas geográficas, isto é, a sua exata localização na imensidão da superfície terrestre. Os meridianos são linhas imaginárias que se estendem de um polo a outro, dividindo a Terra como se fosse uma laranja em gomos. O único meridiano que recebe nome especial é o de Greenwich, em referência à cidade de mesmo nome na Inglaterra. Também é chamado de meridiano inicial ou de referência, pois é usado como referência para dividir a Terra nos hemisférios oriental e ocidental. Cada meridiano corresponde a um antimeridiano no lado oposto da esfera terrestre. Movimento de rotação da Terra. A sucessão dos dias e das noites em nosso planeta ocorre em razão de um dos movimentos que a Terra realiza. Nesse movimento, conhecido por rotação, a Terra gira ao redor de si mesma em relação ao seu eixo imaginário, inclinando a 23 graus, que atravessa o seu centro de polo a polo. A rotação ocorre de oeste para leste e leva aproximadamente um dia, 24 horas para dar uma volta completa. Não são 24 horas certinhas, tá? São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Rotação. Em decorrência desse movimento, a incidência dos raios solares sobre uma porção do globo modifica-se gradativamente à medida que a Terra gira. Desse modo, enquanto uma das suas faces encontra-se amplamente iluminada pelo Sol, caracterizando o dia, em outra não há iluminação solar, o que caracteriza a noite, como a gente pode ver nessa imagem. Um lado, uma face da Terra está iluminada e a outra face da Terra não está iluminada. A importância do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich tem uma grande importância, porque ele é o marco zero da nossa hora aqui no fuso horário. Se você olhar esse mapa aí abaixo, nós temos o marco zero, que é o meridiano de Greenwich. Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um polo a outro de norte a sul. Todos os meridianos são estabelecidos a partir do meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste ou o hemisfério oeste, ok? Os fusos a leste do meridiano de Greenwich, as horas são adiantadas, elas vão aumentando. Os fusos a oeste do meridiano de Greenwich, as horas vão ficando atrasadas, vão diminuindo, ok?
Existem países que são constituídos por mais de um fuso horário, como aqueles que estão no sentido leste-oeste. A Rússia tem ao total 11 fuso horários diferentes. O Brasil também é um exemplo, pois ele é constituído por 4 fuso horários. Quando a gente tem países de extensão territorial muito grande, os próprios países se organizam e criam fuso horários dentro deles para facilitar a organização dos seus próprios países, tá? Como calcular o fuso horário? Vamos aprender isso. Não é uma tarefa fácil calcular o fuso horário. Vocês vão ter que ter paciência, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sendo a Terra uma esfera, né, que não é uma esfera perfeita, ela tem um formato geóide, ela é dividida em 360 graus, ficando 180 graus para o lado oeste e 180 graus para o lado leste. O marco zero, ou seja, o ponto que separa um hemisfério do outro, é o meridiano de Greenwich, como eu havia falado anteriormente. Assim, conforme nos deslocamos para o oeste do planeta, temos que diminuir a hora. E à medida que nos deslocamos para o leste do planeta, nós temos que ir aumentando o valor da medida dos horários. Por exemplo, se você for na cidade de Nova York, localizada no fuso -5, são 8 horas. Na cidade de Brasília, que está localizada no fuso -3, são 10 horas. Pois a capital brasileira encontra-se em 2 fuso horários. 5 menos 3 igual a 2, a leste da cidade estadunidense. Ok? Não é um bicho de 7 cabeças, dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão aprender. Toda vez que vocês forem fazer o cálculo, vocês têm que prestar bastante atenção nos sinais. Os sinais são muito importantes para a correta montagem da resolução desses problemas. Os símbolos positivos e negativos. Os símbolos positivos estão do lado leste e os símbolos negativos estão no lado oeste. Aí eu botei aqui 2 exemplos de cálculos. Exemplo 1. A diferença de fuso horário simples, usando como referência os fusos do Greenwich, né, baseados no Greenwich. Se em São Paulo são menos 2 horas, são 1 hora da tarde, que horas serão em Londres? Sentido de São Paulo, menos Londres, leste e longo, soma-se o fuso horário de Londres. Então, se em São Paulo são 1 hora, em Londres será 3 horas da tarde. Ok? Esse é só um exemplo aí para vocês fazerem os cálculos. Fuso horários no Brasil. Né? A gente viu anteriormente, no slide anterior, que o Brasil possui 5 fuso horários, que não é igual ao fuso horário, né, mundial. A gente tem aí 24 fuso horários, mas no Brasil a gente tem 5 tipos de fuso horário. Se vocês repararem, a gente tem -2, -3, -4 e -5. Nós estamos no Rio de Janeiro, no fuso horário -3. O território brasileiro está totalmente localizado no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, todos os fusos horários do Brasil possuem horas atrasadas em relação ao Greenwich. Em virtude da grande extensão do território brasileiro, nosso país possui 4 fusos horários. Sempre me perguntam nas aulas sobre a questão do horário de verão. Né? Por que ocorre o horário de verão? Por que a gente tem que adiantar o relógio em 1 hora? O horário de verão ele foi instituído em 1930. A ideia era facilitar, né? Era diminuir as luzes acesas nas casas, nas indústrias, nas fábricas, para a gente ter uma redução de energia. Né? A finalidade era economizar energia elétrica nos meses mais quentes do ano. Mas as pesquisas mostram, no entanto, que a eficiência na economia de energia vem caindo ano após ano. Então, o que aconteceu? O horário de verão não existe mais no Brasil, ele foi suspenso. O atual presidente extinguiu o horário de verão desde o ano de 2019, alegando que a suspensão ocorreu porque perdeu-se razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico. Né? Não está gerando tanta economia como se pensava. Bom, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Botei uma charge aí brincando um pouco sobre essa questão de você estar no hemisfério e estar em outro, se já é dia, se não é dia. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e se divirtam.